Pessoal, a questão de número 20 do vestibular da UFO, tipo 1, é uma questão que vai falar para nós sobre a parte de astronomia, né? Que é uma parte não muito, né, cobrada nos vestibulares, mas a UFO tinha colocado em seu edital que poderia cair essa parte da matéria, tá? Então vamos lá, vai falar sobre o Big Bang, vejam só. Os primeiros elementos produzidos após o Big Bang, pela expansão do universo, foram hidrogênio e hélio. As estrelas se formaram desse material primordial e usaram esses dois elementos como combustível para gerar energia através de reações nucleares. Durante essa etapa, as estrelas brilham e produzem os elementos químicos de maior número atômico, principalmente carbono, oxigênio, cálcio e ferro, que são os principais elementos que nos formam e formam também o mundo ao nosso redor. Esses elementos são levados para a superfície das estrelas por convecção ou difusão radioativa, a partir da qual são dispersados por ventos estelar ou ejetados para o meio interestelar, quando uma estrela massiva explode. Esse material é então usado na formação de novas estrelas e de seus planetas. Aí ele fala: considerando-se as teorias de evolução das estrelas e do universo e o texto acima, é correto afirmar que... Então ele vem lá com 4 afirmações. A teoria do Big Bang afirma que a expansão do universo tem origem em um ponto no centro da nossa galáxia. Letra B. O movimento de convecção é caracterizado pela troca de energia por meio da irradiação. Letra C. As reações que produzem energia nas estrelas são uma forma de fissão nuclear. E letra D. O material remanescente de estrelas massivas que explodem podem originar buracos negros. Então eu vou comentar cada uma dessas afirmações com vocês aí. Então a primeira afirmação, quando ele fala para nós da origem do Big Bang, a gente tem que entender o quê? O Big Bang é uma teoria, né, aceita hoje para o início do universo, né, o início de tudo. Né? Então hoje a gente sabe, né, devido aos estudos de Hubble, né, baseado muito nas teorias de Einstein, da relatividade de Einstein, que o universo está em expansão. Então, se ele está em expansão, significa o quê? Que as galáxias, que os planetas, que tudo, todo mundo estava concentrado muito próximo ou em um ponto, né, o mesmo ponto. Né? Só que essa alternativa está errada por quê? Porque ela fala que esse ponto ele corresponde ao centro da nossa galáxia. Não é o centro da nossa galáxia, é o centro do universo. Onde que é o centro do universo? A gente não tem noção de onde seja isso. Né? Então, assim, o erro está quando ele fala que esse ponto está presente no centro da nossa galáxia. Isso aí está errado. Tá? O ponto onde tudo originou é o centro quê? Do universo e não da nossa galáxia. Porque no universo ele é formado por várias galáxias. Né? Então, a origem de tudo foi no centro do universo e não no centro da nossa galáxia. É esse ponto aí que está errado. Tá bom? Na letra B, ele fala sobre convecção, né, que a convecção é um tipo de radiação. Não, a gente estuda lá na termologia os processos de troca de calor. A gente sabe que a convecção é uma troca de calor que acontece devido ao movimento da matéria, né, que acontece nos fluidos, né, que são líquidos e gases, devido à movimentação desse fluido. Né? O líquido, o gás que está mais embaixo, ele é menos denso, então ele sobe. O líquido, o fluido, o gás que está mais em cima, ele é mais denso, então ele vai descer. Já a irradiação, ela vai acontecer o quê? Ela vai acontecer devido a uma troca de calor por ondas eletromagnéticas. E ela não precisa de um meio material, não precisa de matéria para poder acontecer. Tá? Então, isso aí é a parte que torna errada essa afirmação. Falar que a convecção acontece devido à irradiação. Uma coisa e outra são completamente diferentes uma da outra. Ok? Na letra C, ele vai falar sobre a maneira como esses elementos químicos são formados aí. Então, lá no texto, ele fala o que para nós? Que a partir das reações, né, que existem nas estrelas, são formados elementos químicos de maior massa. Né? Tudo começou o quê? Com hidrogênio e com hélio, e depois foi originando novos elementos químicos de maiores massas. Para produzir esses elementos de maior massa, isso não acontece, não é pela fissão, é pela fusão.
tá? Então, a reação que vai produzir esses novos elementos aí de maior massa, maior número atômico, não é a fissão nuclear, é a fusão nuclear. Então, o que está errado é só a palavrinha aí, né? Ele colocou fissão, mas é fusão nuclear. Então, por eliminação, a gente pode ficar então como resposta a letra D de dado, que fala para nós o quê? Como os buracos negros podem ser formados. Esses buracos negros, eles podem ser formados, né? Uma das maneiras deles serem formados é sim após um colapso de uma estrela massiva. Né? Esses dejetos, né? O que sobrar dessa estrela aí é o que vai contribuir para poder, né, formar esses buracos negros que são tão massivos, né, existentes aí no nosso universo. Ok? Então, para essa questãozinha, a melhor resposta seria mesmo a resposta na letra D de dado. Certinho?